Olá, sejam muito bem-vindos ao SMV 20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa é uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Brado Nacional e a Agência ProMais. Meu nome é Igor Moraes. Eu vou estar com você ao longo dessa semana para a gente falar sobre os principais desafios do mercado digital, né? E outra coisa, tá? Antes de eu trazer minha convidada, eu tenho 3 recadinhos para vocês. Primeiro recado, serão mais de 80 palestras e talks, né? Então, alguns vão acontecer de forma simultânea, mas fica tranquilo, não fica triste, que até dia 28 vão ficar disponíveis para você assistir a hora que você quiser. O recado número 2, tá? Que é o seguinte, tá rolando um sorteio, tá? O sorteio de um ingresso para o Digital Expo 2020 e um livro Mentropia, do meu parceiro Estevão Soares, que inclusive está com a gente aqui na Semana do Marketing e Vendas. Para participar é muito simples. Pegou o celular, tirou uma fotinho da tela e marcou com a hashtag SMV20. Você já vai estar participando, tá? E o sorteio vai acontecer às 19 horas no Instagram lá da Client Hub, na próxima sexta-feira. Então, não perde, participa desse sorteio aí com a gente, tá? E o último recado que eu tenho para você é o seguinte: você precisa estar ligado aí no seu e-mail, porque vai acontecer o quê? A gente vai mandar para você um e-mailzinho para você ficar ligado no workshop que a gente está fazendo. A Agência ProMais está organizando um workshop presencial que vai acontecer em São Paulo. Fica ligado que a gente vai mandar mais informações para você. Eu tenho certeza que vai ajudar você no seu negócio. A gente vai falar nesse workshop sobre temas que a gente está abordando aqui nesse evento. Beleza? Então, vamos deixar de conversa e trazer a nossa convidada, tá? Eu vou trazer hoje aqui para conversar com a gente a Camila Prohnal. Acho que eu falei certo. Acho que eu falei certo. E a gente vai falar sobre o seguinte: ela vai trazer o tema sobre mapeamento de persona, quais os principais desafios e como superá-los. Beleza, Camila? Passo a bola para você, dê seu show. Tenho certeza que é um conteúdo altíssimo nível para ajudar as agências aí a mapearem melhor as suas personas. Legal, Igor. Falou certinho, sim. Esse sobrenome germânico, cheio de consoante, né? É difícil pronunciar, mas olha, chegou quase lá. Obrigada pelo convite, né, Igor? Eu sou a Camila, atualmente eu sou head de conteúdo na Dive. Então, a ideia dessa conversa é a gente trocar algumas ideias, eu compartilhar com vocês alguns aprendizados sobre o processo, né, de mapeamento de personas, que a gente sabe que é tão fundamental para desenhar qualquer estratégia de marketing, qualquer estratégia de conteúdo. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre esses principais desafios. Legal, gente. Então, para começar, só para me apresentar, né? Eu trabalho hoje como head de conteúdo na Dive. Tenho aí 10 anos de experiência com marketing digital e marketing de conteúdo. Me formei em jornalismo, mas acabei migrando aí para o marketing, né, e para as áreas de marketing, comunicação estratégica, marketing empresarial, comunicação corporativa. E nesses 10 anos aí já trabalhei com muita marca boa, né, com muita empresa legal e já fui responsável pela estratégia de conteúdo e de comunicação de algumas marcas como Terra Empresas, UOL, Quartzolite, Tigre. Tá uma canseira. Cata Empresas, Unimed, Endeavor e várias outras marcas de vários outros segmentos, né? Sempre pensando na jornada do consumidor, em marketing de conteúdo, em estratégias de conteúdo. E aí tem o meu contato ali para vocês também, no Facebook e no LinkedIn, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vou ficar bem contente de conversar com vocês. Agora entrando no nosso tema, né? Falando um pouco de mapeamento de personas. Então, só com uma persona muito bem mapeada, a gente consegue avançar para a documentação de uma jornada de compra que sirva de base para as nossas ações de marketing de conteúdo. Ou seja, é tão importante que a gente consiga entender com quem a gente está falando, conhecer o nosso cliente, porque sem isso a gente não faz nada, né? Então, como é que a gente pode desenhar uma estratégia? Como é que nós podemos definir metas, definir indicadores, criar planos de ação se a gente não sabe com quem efetivamente nós estamos conversando, né? Então, a persona é fundamental justamente nesse processo de mapeamento de jornada de compra, que na verdade dá início a inúmeras outras estratégias, e não só de conteúdo, como de planejamento, como de mídia, mas é primordial que a gente entenda com quem a gente está conversando, que a gente saiba efetivamente quem é que está lá do outro lado.
E aí, quando eu falo de personas, eu gosto de trazer alguns conceitos, né? Começando pelo conceito que a Adele Revela, que é fundadora do Bayer Persona Institute, ela é uma grande referência, assim, né? Quando o assunto é marketing de conteúdo, personas, jornada de compra. Então, ela diz que as personas são arquétipos reais que ajudam profissionais de marketing a elaborar estratégias para promover seus produtos e serviços. E desse conceito, eu acho que o ponto mais importante são os arquétipos reais, né? Porque são realmente pessoas que existem, que compram aquelas soluções. A gente precisa personificar cada vez mais essa persona, né? Como o próprio nome diz, para que a gente consiga, de fato, entender com quem a gente está se comunicando, com quem, quais são as estratégias que nós podemos desenhar para essa persona. Tudo isso se desdobra em muitas ações, por isso que é um trabalho tão fundamental e que precisa ser feito com tanta profundidade. E além do conceito da Adele, eu trouxe também um conceito mais abrasileirado aí, que é do Rafael Rez. Então, o Rafael Rez participou no final do ano passado de uma série de lives com o Edu Fonseca, também da Dive, e lá ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, né? Ele disse que a gente não cria uma persona, ou seja, a persona ela não existe, não surge do nada, assim, né? Ela sempre esteve lá, né? Esse perfil do cliente sempre existiu. O que a gente faz nada mais é do que mapear e documentar essa persona, né? Então, isso até fez com que eu mudasse um pouquinho a minha visão, né, de como a gente trabalha com esse termo de criar personas ou de construir uma persona, quando ele fala que, na verdade, não, né? Não se cria nada do zero, né? Nada mais, o nosso trabalho é muito mais encontrar essa persona que já existe, mapear e, sobretudo, documentar essa persona, para que ela também fique acessível para os profissionais para que fique acessível com os profissionais dentro da estrutura do cliente que vão trabalhar com ela. Então, não existe uma criação assim do nada, como se essa persona nunca existisse e a gente está inventando ela hoje, né? O que a gente busca é encontrar algumas informações para justamente deixar essa persona muito bem mapeada e muito bem documentada. Bom, depois de trazer esses conceitos, sempre que eu falo sobre personas, e aí talvez nem faça tanto sentido para as agências, mas é algo que eu procuro conversar sempre com os nossos clientes e talvez seja uma característica que vocês aí em agências também percebam. Existe um pouquinho de confusão no mercado, né, entre público-alvo e persona. Então, quando nós estamos falando de público-alvo, é sempre uma definição genérica, né? Não quer dizer que é uma estratégia que não possa ser utilizada ou que ela não vai ser útil. A única questão é que ela é uma estratégia pouco profunda, né? Ela é ainda mais superficial. Enquanto, no caso das personas, nós estamos falando justamente da personificação do cliente ideal. Então, diferente do público-alvo, ela acaba sendo muito mais assertiva e muito mais focada nos desafios desse cliente. Então, acho que o próprio cliente, às vezes, e em alguns momentos, o mercado confunde esses dois conceitos, mas eu gosto de frisar que a persona ela acaba sendo muito mais detalhada, né, muito mais específica. Então, se nós formos dar um exemplo, né, se a gente está falando de público-alvo, nós estamos falando ali de diretores de empresa, uma faixa etária acima dos 40 anos, fizeram algum MBA, trabalham na indústria, moram, por exemplo, na região sudeste, então são características mais genéricas, né? Se nós formos falar da persona, então a gente já sabe que é que o Paulo tem 45 anos, que ele é CEO da empresa XYZ, que o MBA que o Paulo fez foi em gestão, que o Paulo mora em São Paulo, capital. Então vejam que a diferença é justamente esse nível de profundidade, claro que foi um exemplo bem inicial, mas é esse nível de detalhe e de profundidade que a gente dá para as características dessa persona e que depois isso se desdobra em muito mais assertividade no momento em que a gente for desenhar uma estratégia de marketing ou uma estratégia de marketing de conteúdo. Legal, gente. Agora falando um pouquinho do processo que a gente tem na Dive. Então, depois de trabalhar esse tempo, né, com personas, de aprender algumas coisas, de entender o que funciona, o que não funciona, a gente chegou nesse processo que tem 7 etapas. Então, a gente começa pelo contexto, seleciona os contatos, constrói um script, faz efetivamente as entrevistas,
transcreve essas entrevistas, analisa esses insumos que a gente coletou nas entrevistas e efetivamente documenta a persona. Então, eu vou passando aqui com vocês cada uma dessas etapas para vocês entenderem mais no detalhe como cada uma delas funciona e como a gente lida com cada uma delas hoje dentro da agência, né? Então, a primeira etapa é justamente a etapa de conversar com o cliente. Eu diria que essa etapa é, assim, fundamental, porque é o momento onde a gente entende. Muitas vezes essa informação até já está dentro da agência, porque é um cliente que já é cliente há mais tempo, já contratou outras soluções, mas às vezes não, às vezes é um cliente que está entrando novo, então é muito importante a gente entender, sugar o cliente, pedir para ele todas as informações que você achar relevantes naquele momento, entender qual que é o segmento dele, entender que solução que ele vende, como que essa solução se posiciona no mercado e, especialmente, o ponto mais importante é entender o perfil do cliente do seu cliente. Então, ouvir dele quais são esses perfis, quais características esses perfis têm em comum, o que ele entende que é um cliente ideal, que é aquele cliente que vai trazer mais resultado para a empresa dele. Então, fazer um processo, assim como a gente faz, mais tarde eu explico para vocês, mas a gente faz o processo de entrevistas com os clientes dos clientes, né? Fazer esse processo de entrevista com o próprio cliente também. Coletar o máximo de insumos que você puder, porque essa etapa é essencial para começar a construir um trabalho de mapeamento de personas, para entender quais são essas expectativas, para que quando você converse de fato com aquele cliente, você já tenha a noção desse contexto, de em que momento aquele cliente está inserido no relacionamento com aquela empresa. E aí é legal também aproveitar essa conversa para buscar alguns históricos, né? Então, entender se o teu cliente ele já tem alguma persona mapeada, se esse trabalho já foi feito em algum momento, se em algum momento alguma área de marketing, algum profissional dentro da empresa já fez algum estudo sobre jornada de compra, se em algum momento também já existiu um calendário editorial documentado, se existe uma produção de conteúdo, ainda que não seja recorrente, mas como que essa produção de conteúdo acontece no cenário atual do cliente. Então, tudo isso, todo esse resgate de histórico serve de insumos para que a gente entenda o contexto do negócio do cliente e também para que isso vá gerando vários insights, né, nas etapas seguintes, onde a gente começa efetivamente a mapear e a desenhar uma persona. A segunda etapa, pessoal, é a seleção dos contatos. Então, é aquela etapa onde a gente começa a coletar os contatos para realizar as entrevistas. É bem importante aqui entender o que é esse contato qualificado, né? Então, é um contato que o cliente já abordou, né? O cliente já conversou com essa pessoa, já de antemão ele já avisou que a gente está fazendo um trabalho de marketing, que existe uma agência fazendo algumas ações, fazendo algumas entrevistas, para que esse entrevistado também não caia de paraquedas numa ligação e não entenda efetivamente o motivo daquilo, ou por que a gente está fazendo aquela ligação, para que também não crie nenhum desconforto nesse entrevistado. E aí, nesse momento, também é importante, né, se certificar de que todas as informações que vão ser relevantes para a construção e para o mapeamento das personas, que elas estejam lá, né, que elas estejam identificadas para que depois você possa fazer as entrevistas, né? Então, informações básicas, assim como nome, telefone, qual solução, qual produto da empresa usa. Isso pode parecer meio óbvio, mas quando a gente vai fazer as ligações, esses itens, essas informações mais básicas, assim, acabam ajudando muito a gente a conseguir organizar melhor as entrevistas, documentar melhor aqueles insumos que a gente está coletando. O terceiro passo, gente, é a construção do script. Então, o script nada mais é que um documento que vai orientar quem for fazer as ligações, quem for fazer as entrevistas. É legal considerar nesse script uma pequena apresentação. Então, não que você vá esquecer disso no momento de ligar, mas ter isso registrado em algum lugar é importante para que você não se perca nesse momento, né, das entrevistas. Então, deixar claro onde, né, quem você é, por que você está ligando, qual que é o teu papel ali naquele momento, né, perguntar se a pessoa tem disponibilidade ali de uns 5, 10 minutos para conversar com você, deixar claro o objetivo, né, daquela conversa. Aqui na Dive nós costumamos separar assim as perguntas em blocos, mais por uma facilidade visual de quem está conduzindo a entrevista, para que ele entenda quais são as perguntas mais relacionadas à rotina, quais são os desafios,
quais são aquelas perguntas que vão dar mais insights em relação ao relacionamento daquele cliente com a marca. Então, é legal ter um documento bem objetivo, assim, bem prático e bem visual, para que ele sirva, né, de um guia na hora que a pessoa estiver fazendo as entrevistas. E por último, né, validar esse script com outras áreas da agência, né, que tem contato com o cliente, porque às vezes uma pergunta que você pensou ali que não fosse relevante, outra área que tem mais contato acha que pode se encaixar. E, claro, também, né, validar esse material com o próprio cliente, né, porque no momento dessa validação, o cliente que está ali todos os dias vivendo, né, respirando ali a empresa, ele pode te dar alguns insights a mais de perguntas que ele acha que vão ser interessantes e até mesmo te dar algumas sugestões sobre perguntas que você achou que seriam importantes de fazer e às vezes não vão agregar tanto. Enfim, é sempre importante fazer essa validação em conjunto com o cliente. O nosso quarto passo, e eu diria que é um dos mais importantes, se não o mais importante, é fazer de fato as entrevistas, né? Então, a gente procura sempre criar uma planilha, né, para documentar esses contatos, para facilitar também essa organização das informações. Aqui, gente, é importante lembrar que o script ele é uma referência, né, para quem for fazer essas entrevistas. Mas a ideia é que você não fique seguindo à risca exatamente o que está no script, porque pode ficar uma coisa meio telemarketing, assim, meio robotizada, né? Então, a ideia é que seja algo bastante fluido, em um tom de conversa mesmo, para que a pessoa que está do outro lado se sinta à vontade em te fornecer aquelas informações. E o último passo, que é bem importante também, é gravar todas as entrevistas, porque por mais que você esteja ali envolvido com aquela conversa, anote alguns pontos importantes, como normalmente são várias entrevistas para construir uma persona, pode ser que você deixe passar algum item importante, alguma informação relevante. Então, é importante gravar todas essas entrevistas para que você tenha tudo isso documentado também. No quinto passo, a gente tem a transcrição das entrevistas. Então, por mais que você tenha feito as gravações, no nosso processo aqui, a gente viu que era interessante ter isso registrado em um documento mesmo, para que depois, nas fases seguintes, na fase de análise, na fase do próprio mapeamento da persona, você tenha um lugar onde você possa consultar visualmente ali quais são as principais informações, quais são os principais destaques daquela conversa que você teve com o entrevistado. Então, é importante também, até para agilizar o processo, por uma questão mais operacional mesmo, mas é legal ter essas entrevistas também transcritas. E aí, claro, é mais produtivo que quem fez a entrevista, né, quem conduziu a entrevista, também faça essa transcrição, porque aí a pessoa pode, uma pessoa estava envolvida ali naquela conversa, se o áudio ficou meio ruim em algum momento, não deu para entender alguma coisa, a pessoa consegue completar isso com as informações, justamente por ela estar ali envolvida e consegue entender melhor o que rolou na conversa. O penúltimo passo, gente, é a análise das informações. Então, é nesse momento que a nossa persona começa a ganhar uma cara, né? É nesse momento que a gente começa a perceber alguns padrões. Então, por exemplo, entrevistamos clientes de um software para gestão de projetos. Poxa, a gente percebeu que a maioria desses clientes eram homens, que eles estavam ali na faixa dos 35 anos, que os desafios deles eram conseguir organizar melhor uma área de gestão de projetos, trabalham como gerentes de projetos nas empresas em que eles atuam. Então, a gente começa a perceber alguns padrões e nesse momento da análise das informações, começa a perceber algumas coisas meio discrepantes, assim, que caem fora aí da nossa análise, né? A ideia é que a gente junte todos esses insumos, né? Registre todas essas informações que a gente coletou nas entrevistas, para que nesse momento da análise fique muito fácil, fique muito tranquilo identificar esses padrões. Por isso que é tão importante que a entrevista seja conduzida de uma maneira bem profunda, que você consiga extrair o maior número de insights possível desse entrevistado, para que você consiga efetivamente chegar nessa fase de análise com um bom material para trabalhar. Porque nesse momento, se a gente chega aqui e não foram feitos um número de entrevistas interessante, ou você não tem uma entrevista de qualidade, é aqui que o bicho pega, né? Porque é aqui que a gente vê que não tem tantas informações para seguir adiante, e aí, né, caso a gente siga, a qualidade da persona que a gente está entregando vai ficar bastante comprometida.
E por último, né, vamos para a documentação da persona. Então, nessa hora a gente cria um personagem mesmo, gente, como se fosse um colega teu de trabalho, uma pessoa que de fato existe, né? Então ela tem um nome, tem uma idade, tem uma profissão, tem seus hábitos de consumo. Então é legal que essa documentação, pelo menos na agência funciona bem para a gente assim, que ela seja um material bem visual, assim. Normalmente a gente cria um PPT, cria uma apresentação, deixa algo bem visual para que tanto os profissionais da agência que têm contato com aquele cliente, que têm contato com suas estratégias de marketing, de conteúdo, seus planejamentos, para que eles consigam visualizar de uma forma muito fácil quem é essa persona, né? Então, a gente tem empresas e situações que até o cliente imprime mesmo a persona, cola na parede, porque aí ele consegue visualizar diariamente, assim, com quem que ele está conversando, né? Então, é a Mariana. Quais conteúdos que eu tenho que produzir para a Mariana? O que a Mariana e achar desse tipo de material? Será que essa estratégia funciona para ela? Então, torna a coisa meio lúdica, mas até bastante visual, assim, para que aquilo realmente faça parte da rotina dos profissionais de marketing, seja na agência, seja no cliente, que vão ter contato com aquela persona. E aí, claro, né, feito todo esse processo de documentação, é legal validar tanto com o time da agência, que tem bastante conhecimento sobre o cliente, que tem contato com aquele cliente, e por fim com o próprio cliente, né, para que o cliente te diga se aquilo fez sentido, se não fez, se ele entende que em algum momento é legal a gente fazer algum tipo de ajuste. Então, compartilhar esse material e validar com o cliente, né, e ver se o que foi entregue bate com as percepções que ele tinha e efetivamente com a persona, né, que é a persona ideal para a empresa dele. Legal, pessoal. Agora eu coloquei aqui só para dar uma exemplificada, né, para tornar um pouquinho mais visual, um exemplo de uma persona, né? Então, nesse caso, a gente está falando que o nosso cliente é uma escola de idiomas, né? E no momento de mapear a persona, a gente chegou até a Mariana. Então, a gente descobriu que a Mariana tem 27 anos, que ela mora em Santo André, que ela é formada em turismo, que hoje a Mariana trabalha em uma agência de viagens, mas que, na verdade, ela adora viajar, né? Esse é um dos hobbies dela. A rotina da Mariana é uma rotina bem corrida, então ela trabalha o dia todo e quando sobra um tempinho ali, ela faz alguma atividade física. Falando aí dos desafios da Mariana, ela tem o desejo, né, de trabalhar como uma guia turística, né, porque aí ela pode juntar um dos maiores hobbies que ela tem, que é justamente viajar, com a própria formação dela. Então, para isso, ela precisa aprimorar o inglês dela e talvez futuramente até pensar em outros idiomas. E aí, como é que a Mariana se informa, né? O que ela faz para buscar informação? Então, ela gosta de ouvir podcasts, ela gosta de assistir vídeos, consumir alguns conteúdos de sites nos quais ela confia. Então, vocês veem que aqui a nossa persona ela já começa a ter uma cara, né? A gente já começa a entender melhor quem essa persona é, a gente já começa a conversar sobre os desafios dessa persona. E quando a gente fala dos desafios, tem muita conexão com a solução do nosso cliente, porque é justamente essa solução, né, no caso, é um curso de idiomas, por exemplo, que pode ajudar a Mariana a dar esse salto na carreira dela, a mudar de ocupação, a realizar até mesmo um sonho que ela tenha, né, que é juntar aí a aptidão profissional dela com um hobby que ela tem. Então, é legal que a gente comece a ver alguns indicadores que podem ajudar a gente a pensar em estratégias, a pensar em pautas de conteúdo. Isso vai se desdobrando em muitas ações, né, para ajudar a vida aí da nossa persona Mariana. E aí, continuando, né, com a Mariana, nesse momento a gente começa a pensar na jornada de compra, né, conectando um pouquinho com o que eu falei lá no início, nós começamos a entender o que a Mariana sente, quais são as necessidades, quais são as dúvidas que ela tem nas diferentes fases da jornada de compra, o que ela precisa na fase em que ela ainda está aprendendo sobre ela ainda não identificou um problema, ela ainda está aprendendo, buscando conhecimento sobre alguma dificuldade que ela tem na vida, o que ela busca numa fase em que aí ela já identificou que ela quer aprimorar o inglês dela, por quais materiais ela procura. Quando ela chega efetivamente à escola de idiomas, né, que é o nosso cliente fictício aqui, quais são as dúvidas que ela tem, o que pega mais para ela contratar ou não contratar o curso. Então, a gente começa a fazer esses questionamentos, começa a entender quais são os temas que podem interessar a Mariana em cada momento da jornada, quais conteúdos ela gostaria de consumir em cada um desses momentos,
quais formatos, né, conversam melhor com essa rotina da Mariana, que às vezes não tem muito tempo para acessar um conteúdo mais extenso, prefere consumir alguma coisa em áudio enquanto está correndo na rua, ou prefere consumir um conteúdo mais dinâmico. Todas essas perguntas que a gente faz para construir a nossa jornada de compra, para todas elas, a resposta está nas pessoas, né? Então, a gente consegue identificar todas essas informações a partir do momento que nós construímos uma persona, nós mapeamos uma persona que, de fato, apresente para nós todos esses detalhes, né? Que, de fato, quais são essas necessidades da Mariana, quais são os desafios que ela tem. Nada disso seria possível, ou seja, não seria possível construir uma jornada de compra sem que a gente não pudesse identificar essas informações que a gente trouxe no mapeamento de personas e na persona Mariana nesse caso. Agora avançando para a matriz de conteúdo, que também acaba sendo um item bem importante dentro do mapeamento de personas e dentro da jornada de compra, eu quis trazer um exemplo aqui que a gente também usa na Dive, né, que é da matriz de conteúdo. Ela nada mais é do que uma forma visual de mostrar quais são os formatos de conteúdo que mais interessam a persona dentro de 4 quadrantes, né? Então, a gente tem o quadrante da educação, do convencimento, do entretenimento e da inspiração. A gente sabe, por exemplo, que quanto mais racional for uma persona, maior é a tendência dela gostar de alguns formatos mais específicos de conteúdo. Então, se ela for mais racional, possivelmente ela vai buscar mais conteúdos na linha de educação, na linha de convencimento, então ela precisa ou de materiais mais extensos que expliquem para ela suas dúvidas, que coloquem em termos didáticos mesmo aquilo que ela está buscando entender, ou então até mesmo materiais mais práticos, né, quando a gente se aproxima ali do quadrante de convencimento, né, ela precisa de uma planilha de preço, ela precisa de um checklist, ela precisa de uma calculadora, então é legal olhar para esse quadrante porque para esses 4 quadrantes, no caso, porque eles nos dão respostas a respeito de quais formatos essa persona se interessa, e isso se desdobra depois no nosso planejamento de conteúdo, nos ajuda a construir um calendário editorial, nos ajuda a pensar em planos de ação, em planejamentos, né, em campanhas para essa persona, e ajuda a gente a ser cada vez mais assertivo, né, em relação ao formato de conteúdo que a gente está trabalhando, né, e fazendo com que esse formato efetivamente tenha conexão com a nossa persona, né? Claro que tudo isso não está escrito em pedra, né? A gente tem que testar muita coisa, a gente precisa ver se aquilo funciona, se não funciona, mas funciona como uma diretriz, né? Então, é um norte para a gente ter como se guiar, como traçar as primeiras estratégias e, a partir daí, também ir testando novos formatos e testando novos conteúdos que podem também interessar a nossa persona. E aí, gente, eu compartilhei também com vocês algumas dicas, né, nesse período em que a gente foi fazendo personas na Dive, a gente foi aprendendo muito, às vezes aprendendo pela dor também. Então, a gente aprendeu algumas coisas que funcionaram melhor com a gente. E aí, eu compartilhei aqui essas dicas que talvez ajudem vocês no momento de mapear as personas, talvez sejam dúvidas comuns aí que vocês também enfrentem, né, no trabalho de mapeamento de personas dentro das agências. Então, não precisa ser necessariamente esse, né? Mas tenha um processo, né? Acho que é muito importante ter um processo claro para o time saber para onde que ele tem que ir, né? Não precisa ser exatamente esse processo que eu passei aqui, foi algo que a gente construiu e hoje em dia acaba funcionando bem para a gente, mas é importante que as informações estejam organizadas. Como o processo de mapeamento de personas, ele envolve muitas etapas, né? E essas etapas acabam envolvendo vários profissionais, é interessante que essas etapas sejam minimamente organizadas, assim, porque se elas não forem, nós percebemos que o resultado acaba sendo meio confuso ou muito superficial. Em algum momento a gente percebe um problema e infelizmente, às vezes esse problema só aparece na hora que a gente vai apresentar a persona para o cliente e percebe que aquilo não fazia tanto sentido, que ficou uma coisa muito superficial ou confusa. Então, é legal ter essas etapas bem definidas. O outro ponto que eu coloquei é justamente sobre o método que nós usamos para fazer as entrevistas. E até questionei, né? Você responde pesquisas por e-mail? Eu confesso que é raro, assim, é raro eu responder, a não ser que seja que eu tenha uma ligação muito próxima, né, com aquela marca ou com a pessoa que está me mandando, ou se eu responder aquilo vai
eu vou ganhar algum tipo de material, vai me dar acesso a algum tipo de conteúdo, mas no geral, a quantidade de e-mails que a gente recebe hoje em dia, nem sempre você para ali para responder uma pesquisa por e-mail, né? Então, evite esse tipo de entrevista, porque pela nossa experiência, assim, isso acaba gerando um resultado muito superficial, né? A gente não consegue ter uma qualidade legal dessa informação e, além disso, há uma dificuldade de conseguir mesmo, né, que a pessoa responda. Assim, quando ela responde, às vezes responde de uma forma não tão detalhada, porque você também não está ali no momento em que ela está respondendo, não pode instigar ela a te dar algumas informações adicionais, e às vezes ela nem responde também, né? Então, é muito complicado quando a gente trabalha com esse método de entrevistas, porque a gente não consegue normalmente ter um resultado tão legal. O que dá para fazer, e que talvez funcione em alguns cenários, é tentar complementar as coisas, né? Então, fazer um processo de entrevistas por telefone, ou melhor ainda, se for possível, presencial, mas também aproveitar uma base de contatos que o cliente tenha, que ele te diga que é uma base interessante, que é uma base rica para você tentar fazer esse tipo de pesquisa, e aí complementar as duas informações, né? Aproveitar essa pesquisa que foi mais qualitativa, né, no momento em que nós fizemos a entrevista por telefone ou presencialmente, e também conectar com essas informações de uma pesquisa um pouco mais quantitativa, digamos assim, quando a gente parte, né, por entrevistas por e-mail. E aí a outra dica, gente, é que menos é mais, assim. No nosso começo de processo, até entender como mapear, como documentar essas pessoas, nós acabávamos pedindo uma base muito grande para os clientes, porque a gente entendia quanto mais contatos a gente tivesse, maiores seriam as nossas chances de conseguir falar com essas pessoas. Quando, na verdade, a gente percebeu que o cliente nos mandava uma base de contatos gigantesca, também porque a gente pedia essa informação de uma forma incorreta, né? A gente mesmo pedia uma base extensa, então ele mandava lá tudo que ele tinha, e às vezes essa base, aliás, normalmente essa base ela era muito fria, né? Muito desatualizada, então acontecia de nós ligarmos para a pessoa, ela nem trabalhava mais na empresa, ou o telefone estava errado, então nós perdíamos muito tempo assim nesse processo. Era um processo que a coisa travava ali, então a gente ia nas outras etapas e travava nesse momento porque a gente não conseguia falar com ninguém, assim. Então, depois que a gente começou a pedir para o cliente uma base um pouco menor, mas de pessoas com quem ele já conversou, que ele já abordou, que ele já deu o mínimo de contexto para explicar que alguém da agência vai conversar com essa pessoa, que a agência está fazendo um trabalho de marketing, então o objetivo da entrevista é entender um pouco melhor esses desafios, porque depois isso se desdobra, né, em algumas ações de marketing, algumas ações de conteúdo. Isso deixa o entrevistado muito mais tranquilo e muito mais aberto quando ele recebe a nossa ligação, né? Então, em alguns momentos o cliente até já deixava alguns horários agendados, assim, dependendo da proximidade que ele tinha com esse cliente. E quando nós ligávamos, era uma ligação muito mais receptiva, assim, no sentido de estar aberto a fornecer as informações que eram importantes para a gente naquele momento. Então, não se preocupem tanto em ter uma quantidade absurda de contatos para ligar, mas sim ter uma quantidade que realmente seja de qualidade, que seja abordada já pelo teu cliente, que seja uma base realmente confiável. O outro ponto é evitar a terceirização de algumas etapas no processo de mapeamento de personas. Como eu comentei antes, são 7 etapas, né? Pelo menos no processo que a gente segue aqui hoje, são 7 etapas. Então, é preciso que cada uma delas, o profissional que conduza cada uma delas, tenha um conhecimento bem bacana a respeito do cliente, a respeito da estratégia, do porquê que aquela persona está sendo mapeada naquele momento, o contexto das coisas. E terceirizar isso para algum freela, como a gente acaba fazendo em agência, porque tem um volume muito grande de trabalho, normalmente prazos muito curtos, mas isso pode acabar se revertendo num resultado muito superficial, o que pode, né, gerar até um retrabalho aí para os profissionais da agência que estão à frente desse projeto, ou o que é pior, né, você pode receber esse trabalho com uma qualidade inferior, isso pode de alguma forma chegar até o cliente e até mesmo comprometer a qualidade dessa entrega que você está apresentando. Então, na dúvida, tente, de repente, conseguir estender um pouquinho esse cronograma com o cliente, ver o que é possível negociar,
mas pela nossa experiência, assim, terceirizar, deixar com um parceiro esse tipo de execução foi ruim, assim. A gente fez isso em alguns momentos, nós terceirizamos, inclusive, a etapa das entrevistas, a gente pediu para um parceiro nos ajudar, a gente já terceirizou o próprio processo de mapeamento, a gente pediu para alguém nos ajudar a fazer essa documentação, e o resultado, não por falta de competência das pessoas, obviamente, mas por falta de conhecimento no negócio do cliente, foi ruim, assim, a gente não conseguiu ter uma entrega muito profunda, justamente porque aquelas pessoas não estavam envolvidas na rotina desse cliente. Outro ponto é para você não cair no golpe do meu cliente é assim, porque existem muitos estereótipos, assim, o próprio cliente vai te passar muitas percepções que ele tem a respeito do cliente dele, ele já vai saber qual que é o cliente ideal, qual é o cliente que ele quer atingir, ele já vai normalmente chegar para você naquela primeira etapa, que é a conversa com o cliente, com uma persona já quase que mapeada na cabeça dele, né? E não quer dizer que está errado. Muitas vezes a gente faz as entrevistas e percebe que sim, há muita coincidência, né, entre o que o cliente entende que é a persona ideal para ele e o que a gente de fato comprovou ao fazer as entrevistas. Mas não é uma regra. Às vezes você faz as entrevistas e descobre um outro perfil de comportamento, algo que o próprio cliente não percebeu, não te passou, não tinha tido contato com esse insight ainda, e a agência está justamente aí para isso, né? Para identificar algum desvio de comportamento ali nas entrevistas, para levar alguma novidade para esse cliente a respeito do perfil que ele entendia que era o ideal, mas que na prática às vezes tem alguma diferença. Então, não se prendam muito a esse perfil que o cliente já vai passar para vocês. Normalmente, eles já têm uma ideia muito formada assim, a respeito da persona. Levem em conta, sim, esses insumos, porque eles são fundamentais para construir todo o trabalho de planejamento, de jornada de compra, mas entendam que as entrevistas podem apontar um caminho completamente diferente e também não há nenhum problema se isso acontecer, né? O único problema é talvez a gente querer engessar ali uma persona num viés que o cliente já nos passou e ignore, às vezes, informações que são muito importantes e que a gente só consegue descobrir no processo das entrevistas. E por último, né, a última dica, já comentei um pouco antes, mas seguir exatamente o script da forma que ele tá, isso acaba deixando a conversa muito chata, assim, muito engessada. Pode até deixar uma imagem, assim, pro nosso entrevistado de que a gente não tá muito por dentro a respeito daquilo que nós estamos conversando com ele, assim, transmite até uma falta de credibilidade. Então, só para relembrar, o script ele é um instrumento importante, sim, mas ele é só uma ferramenta, né? Ele é só um guia para direcionar a pessoa que está ali conduzindo as entrevistas. Não se prenda exatamente a todas aquelas perguntas, né? Nós já tivemos casos de fazermos ali um script, sei lá, com 20, 30 perguntas, e na conversa a gente fez 10 perguntas que mataram todas as dúvidas que nós tínhamos, todas as questões que aquele cliente nos trouxe. Não é necessariamente o número de perguntas que vai te dar informações de qualidade. Acho que o grande segredo é você conseguir conduzir a entrevista da melhor forma, né? Aproveitar algumas deixas que aquele entrevistado está te dando, aproveitar algumas brechas, pedir mais informações para ele. Então, tudo isso é o que faz com que esses insumos sejam de qualidade e sejam profundos. Não necessariamente você cumprir a tabela ali de todas as perguntas que estão no teu script. Legal, gente. Agora eu queria destacar de todos esses pontos que nós conversamos até agora, como eu comentei, o principal deles, pelo menos na minha visão, são as entrevistas, né? Então, elas sempre foram o nosso calcanhar de Aquiles. Foi sempre muito difícil conseguir falar com as pessoas, a gente enfrentava uma dificuldade inicial de conseguir encontrar essas pessoas, de conseguir falar com elas, e depois que conversávamos com elas, de conseguir extrair essas informações com qualidade. Mas, ao mesmo tempo que essa etapa acaba sendo, pelo menos no nosso caso, em vários momentos foi muito tumultuada, ela é exatamente o cerne, assim, de todo o processo de construção, de mapeamento de personas. Então, até trouxe aqui uma citação do Cássio Politi, ele é fundador da Tracto Content Marketing, e ele é uma referência, né, no Brasil, assim, quando o assunto é marketing de conteúdo, buyer personas. E na época, eu tinha assistido algumas palestras do Cássio, no RD Summit, e eu tava, assim, um pouco desesperada. Eu falei, cara, o que a gente está fazendo de errado, né? Por que a gente não consegue
avançar nesse processo de entrevista? Por que é tão difícil? E aí troquei uma ideia com o Cássio, na época mandei um e-mail para ele e ele me respondeu com várias dicas, assim, super solícito, e uma das coisas que ele me disse foi essa, né? Que a dificuldade de conseguir fazer os contatos, né, de conseguir as entrevistas, essa dificuldade ela é inerente ao trabalho de criação de personas da maneira correta, né, que é com base em entrevistas, ou seja, pode ser complexo, pode ser difícil conseguir falar com as pessoas, porque quando você depende de recursos, né, ou de pessoas que não estão ali dentro da tua estrutura, ainda mais que você nem conhece, que são clientes do seu cliente, é realmente muitas vezes complexo, né, mas é esse o caminho, né, é justamente isso que vai fazer com que você mapeie uma persona de qualidade, que você consiga traçar estratégias cada vez mais assertivas, né, e não desistam pelo cansaço, assim, porque realmente é um processo complexo. Muitas vezes você não vai conseguir aquele número, aquela qualidade de entrevistas que você precisa, busca novos contatos, troca uma ideia com o seu cliente, busque mais insumos, porque a gente não pode negligenciar essa etapa, né? Caso a gente negligencie essa etapa, certamente o resultado que você vai entregar ao seu cliente e, consequentemente, aquilo que vai servir de base para se desenhar uma série de outras estratégias vai ficar muito comprometido. E aí, só para reforçar, né, as entrevistas, elas são o coração, né, da sua persona. É justamente esse processo que faz você beber direto da fonte para descobrir quais são as dores, quais são os hábitos de consumo, quais são as expectativas daquele cliente, e é isso que vai fornecer as diretrizes para construir a sua estratégia de marketing de conteúdo. Então, assim, na nossa visão, né, em todo o aprendizado que a gente teve até hoje, se você tiver que priorizar alguma dessas etapas, alguma dessas 7 etapas, priorize as entrevistas, né? Dê um gás nas entrevistas, veja o que você consegue fazer para otimizar esse processo, vá trocando uma ideia com o cliente, porque pelo nosso histórico aqui, a gente viu que isso foi o que deu mais resultado, assim, por conta disso, por conta da gente bater o pé muitas vezes e priorizar essa etapa das entrevistas, é que nós conseguimos entregar personas e planejamentos de marketing de conteúdo que realmente deram um resultado, deram sucesso, entregaram sucesso para o nosso cliente. E aí, só complementando, falando sobre o profissional que vai conduzir essas entrevistas, né? Não existe uma receita de bolo, não existe um profissional ideal, tem que ser determinada pessoa, determinado cargo, mas é ideal que essa pessoa tenha um perfil, né? Então, que ela tenha segurança para conduzir essas entrevistas, né? Às vezes a pessoa ela tem muita informação sobre o cliente, mas talvez ela não tenha tanta desenvoltura no momento de se comunicar com esse cliente do cliente, então é importante que ela tenha essa segurança. É importante, obviamente, que ela conheça bastante sobre esse cliente, então essa pessoa precisa estar envolvida naquelas etapas iniciais, que é justamente o momento de entender o contexto do cliente, o negócio dele, qual a ideia que ele já tem sobre o perfil da persona dele. E também um detalhe bem importante é que essa pessoa tem um certo jogo de cintura ali na hora da ligação. Porque às vezes a pessoa, enfim, acontece de tudo, assim, gente. Ou a pessoa não quer conversar com você, ou você pergunta alguma coisa, ela responde sim, sabe, monossilabicamente. Então, ter jogo de cintura no momento dessa conversa faz com que você, primeiro, não siga exatamente o teu script, o teu roteiro, como eu comentei, e também consiga pegar alguns gatilhos, pegar algumas brechas que o próprio entrevistado vai te oferecendo. É um trabalho quase que jornalístico, assim, né? A gente vai pegando algumas brechas que o entrevistado vai oferecendo para coletar informações que você entende que são importantes, né, para o mapeamento da persona. Então, essa figura, né, esse profissional que vai conduzir essa entrevista, ele precisa ter um pouquinho de jogo de cintura, assim, para conseguir explorar bem essa entrevista, para que não seja uma entrevista desperdiçada, assim, que às vezes você perdeu ali 5, 10 minutos conversando com alguém, mas não fez exatamente as perguntas que precisava fazer, ou deixou a pessoa responder de uma maneira muito superficial em momentos que você poderia ter explorado alguma informação a mais. E aí, o que os especialistas, né, em personas, em marketing de conteúdo recomendam também o profissional que não deve ser envolvido nesse trabalho, né? Então, normalmente esse trabalho, falando de agências, ele acaba ficando dentro da agência, mas nós já tivemos casos em que o próprio cliente quis conduzir essas entrevistas. E funcionou bem,
porque o cliente tinha um time, né, uma estrutura na época para conduzir esse trabalho, mas o que as pessoas recomendam, que os especialistas recomendam, é que esse trabalho não seja feito por ninguém do time comercial, nem por ninguém que seja um vendedor da empresa. Porque a ideia não é deixar esse entrevistado desconfortável, ele não pode entender que aquela ligação é uma espécie de pesquisa de satisfação, ou que a gente quer entender dele um feedback sobre um atendimento, e às vezes ele pode até dar uma resposta meio tendenciosa, né, para agradar aquele vendedor que ele já conhece. A ideia não é essa. Então, preferencialmente, não deixar que esses profissionais do time comercial façam esse contato, porque a gente pode perder em qualidade das informações e até mesmo uma abertura maior com o entrevistado, caso a gente não seja desse time comercial. Então, é importante que seja alguém com essas características e que, de preferência, não esteja em nenhum time de comercial para não comprometer a qualidade dessa informação que está vindo nas entrevistas. E aí, tudo isso que nós falamos até agora foi, obviamente, pensando em uma solução que já existe, né? Uma solução que já está no mercado, que as pessoas já compram, que já tem clientes com quem a gente possa conversar. Mas como é que a gente faz para mapear uma persona quando ainda não há clientes, né? Quando esse produto ainda não foi lançado? O que nós fizemos, e nós já tivemos poucos, né? Mas nós já tivemos alguns casos em que era um produto novo, era um produto que ainda não tinha sido lançado. A gente foca muito naquele momento de conversar com o cliente, naquela etapa inicial ali, em que você entende o contexto, em que você entende toda o perfil do produto ou da solução que está sendo lançado. Então, a gente foca muito nesse momento. E a gente faz uma dobradinha também com algumas ferramentas que a gente tem, né? Como o Google Analytics e o próprio Google Trends. Porque aí a gente começa a pegar algumas informações e alguns insumos que servem para a gente entender tendências de comportamento e consumo. Então, nós casamos essas duas informações. As informações que a ferramenta pode nos dar, né? Quando a gente começa a entender esses padrões de comportamento, essas tendências de comportamento, e conecta isso com todas essas informações que o cliente nos deu lá no início do projeto. Então, acaba sendo, ainda que não se tenha clientes, né, com quem a gente possa conversar, acaba sendo uma dobradinha interessante, porque a gente conecta essas duas frentes, né? Então, a gente faz algo baseado naqueles insights que o cliente já tem, mas também no que o mercado, de alguma forma, está dizendo para a gente, né? E aí, até lembrei de um caso aqui, recentemente a gente fez esse processo de mapeamento de entrevistas, de mapeamento de personas com um produto que ainda não havia sido lançado no mercado, mas apesar disso, o time comercial já tinha feito algumas reuniões, eles já tinham ido até alguns clientes que eles já conheciam para apresentar uma proposta comercial, para apresentar uma apresentação inicial ainda do que seria aquele produto, e eles já tinham uma ideia, ainda que inicial, de quem era o profissional que compraria aquela solução. Então, tentem entender também com o cliente de vocês, caso vocês estejam nessa situação, quem que é esse perfil, se eles já tiveram algum tipo de contato, se já existe algum tipo de projeção nesse sentido, né? Porque a gente pode descobrir que o cliente já está planejando alguma coisa, já tem uma ideia dos perfis, ainda que macros, né, dessas pessoas, e isso também ajuda e facilita muito na hora em que a gente for efetivamente documentar essa persona. Então, buscar essas informações, ainda que não se tenha entrevista, que é uma parte tão fundamental do processo, mas buscar essas informações com o cliente pode trazer muitos insumos para depois, né, no momento em que você for construir a persona. E aí, gente, só para finalizar, eu compartilhei com vocês também alguns conteúdos, então eles estão linkados aqui na apresentação, para que vocês também tenham ideia de alguns processos, assim, né? No decorrer do nosso processo para a criação das personas, a gente foi criando alguns frameworks, alguns templates que nos ajudam muito na parte operacional da coisa, assim, ajudam muito a gente a ganhar produtividade, ganhar agilidade, e ajudam a gente, a partir do momento que a gente consegue ganhar um pouco mais de agilidade, ganhar efetividade nesse processo, a gente também consegue entregar um resultado melhor, consegue entregar uma persona
que efetivamente reflita, né, um perfil ideal do nosso cliente. Então, eu separei ali para vocês, primeiro um conteúdo, né, um passo a passo que a gente tem no nosso blog para criar uma persona que realmente faça sentido para a marca do seu cliente. E depois também 3 templates, né? Um template para o script que você vai usar para conduzir as entrevistas. Depois um outro documento que a gente usa como base para o momento em que nós formos transcrever essas entrevistas. E também um template para você fazer a apresentação dessa persona para o seu cliente, né? Para você documentar essa persona para o seu cliente. Então, são alguns materiais que hoje na nossa rotina dentro da área de conteúdo, né, e para fazer esse processo de personas esses materiais acabam ajudando muito a gente a ganhar em agilidade, ganhar em produtividade no momento de mapear essas personas. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixei ali os meus contatos com vocês no comecinho da apresentação. Se quiserem trocar mais alguma ideia a respeito de persona, é algo que a gente respira aí quase que semanalmente na agência, né? Acabam entrando muitos projetos sobre personas, então a gente já tem uma estrada aí para compartilhar, muitos erros, muitos acertos, então vai ser bem legal a gente trocar uma ideia. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, que ele tenha entregado algum valor para vocês, que ajude vocês em alguns desses desafios, né, no momento em que a gente vai mapear essas personas. E é isso, gente. Fico à disposição. Um grande abraço aí para todo mundo. É que é tua, Igor. Que massa, Camila. Muito obrigada aí por ter participado aí com a gente dessa palestra, né? Tá dando um conteúdo que muitas vezes a gente vê que algumas agências, eu não vou usar a palavra negligencia, mas não dá o peso correto que deveria ter, que eu acredito que é extremamente importante para o começo de qualquer projeto, né? Exatamente. E passar esse conteúdo aqui para a gente, tenho certeza que muita gente ficou com a cabeça aqui, ó, pegando fogo, querendo já, no mínimo, reajustar a sua persona, melhorar, seguindo todo o conteúdo que você passou aqui. Agradeço, tá? Demais a sua participação mais uma vez, tá? A Dive, que aí cedeu esse seu tempinho para poder estar junto com a gente. E agradecer a audiência que está aqui com a gente assistindo. E continue assistindo, porque tem muito conteúdo aí pela frente, tá bom? Então, como eu sempre digo aqui para a galera, para cima e até a próxima palestra. Tamo junto!